Estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato à Prefeitura de Maceió, Ricardo Barbosa. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Eu estou de volta a casa, à sua disposição. Ricardo, o Partido dos Trabalhadores definiu seu nome como pré-candidato a prefeito de Maceió. Há a possibilidade de uma aliança, uma composição, ou essa condição é irrevogável? Primeiro, vamos historiar um pouco isso, Cícero. É importante que isso seja feito. Eu não sou pré-candidato do PT oficialmente, certo? Eu estou me colocando à disposição do PT para ser candidato em 2020. Obviamente que eu vou ter que submeter o meu nome à democracia interna do Partido dos Trabalhadores, né? Nós já temos... O PT fará uma conferência e aí definirá. É normal, é estatutário dentro do PT, até quando existe mais de um companheiro ou companheira querendo disputar uma candidatura majoritária, nós fazemos as prévias e o PT em Maceió tem outros nomes, ou poderá ter até mais outros nomes do que o meu, para poder disputar a Prefeitura de 2020. O que eu estou fazendo nesse momento é me colocando à disposição do partido para disputar o pleito de 2020. Então ainda não há um consenso em torno do seu nome? Não, o consenso e a definição desse nome do Partido dos Trabalhadores só haverá quando o PT oficialmente, através dos seus processos internos, definidos estatutariamente, definir o seu nome. O meu nome hoje está colocado como uma pré-candidatura que tem o desejo, né? Existem outros nomes, Ricardo? Tem, o que eu saiba, que eu tenha conhecimento, existe o nome da nossa companheira, a qual orgulha muito o PT, a professora Luciana Caetano, economista, uma companheira que também está se dispondo a essa missão, e o meu, não é? Por enquanto, obviamente poderão surgir outros nomes. Faz parte do processo democrático. Faz parte do processo. Agora, a importância que eu vejo na colocação de uma pré-candidatura imediatamente nas ruas é para trazer o debate onde ele deve ser feito. Por isso que eu estou colocando o meu nome. Eu acho que 2020, principalmente para o Partido dos Trabalhadores, tem um significado muito grande, muito importante. Primeiro porque o PT ele vem de um processo de execração pública injusta, e dessa execração pública nós saímos renascidos. Nós estamos indo para 2020 completamente diferente do que imaginavam os nossos opositores quando fizeram o golpe de 2016, derrubando a presidenta Dilma, quando prenderam Lula em 2018 para ele não disputar o processo eleitoral, não é? E nós disputamos o processo eleitoral de 2018 e se perdemos a eleição para presidente, por um lado, nós não fomos derrotados no processo como um todo. Nós sobrevivemos. Nós somos um partido que elegeu a maior bancada de deputados e deputadas federais na Câmara de Deputados. Verdade. Nós somos um partido que elegeu o maior número de governadores. O partido que tem o maior número de governadores no país é o Partido dos Trabalhadores. Nós ganhamos em mais municípios do que ganhou a candidatura do atual presidente. Então isso nos credenciou para 2020 voltar a fazer o bom debate, ou seja, recolocar o PT onde o PT sempre esteve e que por uma associação indevida, pelo fato de a gente ter feito governos populares, que distribuiu renda, que foi um governo que incluiu os pobres no orçamento... O PT não errou, Ricardo? O PT, se cometeu erros, são erros que são cometidos por qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer partido político. O PT, ele cometeu o grande acerto que levou a uma provocação daqueles nossos opositores. Não é necessário uma autocrítica, uma avaliação... Olha, falar... Muita gente... Cícero, mais apropriada sobre tudo o que aconteceu. Muita gente trata desse assunto. Porque a gente sabe que, como você bem disse, mesmo o ser humano, como as instituições, a gente não só acerta, a gente erra também. Mas uma crítica que eu vejo muito direcionada ao PT é que o PT não admite que errou. Então eu acho assim, vocês mantêm esse posicionamento... Olha, ou vocês admitem que eu sou sensível à autocrítica. Muitas das vezes eu disse que é impossível a gente conviver em qualquer processo sem ter erro. Mas estão exigindo com muita rigidez as autocríticas do PT. Por que não exigem autocrítica de setores da sociedade que já estiveram ao lado de regimes muito mais nefastos para a sociedade e que até hoje não fizeram autocrítica? Por que não se pede para que a Globo faça uma autocrítica do apoio à ditadura militar? Por que não se pede que os partidos de direita ou o próprio Bolsonaro façam autocrítica do voto que ele deu a favor do impeachment da presidente Dilma, elogiando um torturador? Então, nós somos sensíveis à autocrítica. Mas por que só o PT tem que fazer autocrítica? Porque estão cobrando muito essa autocrítica do PT hoje em dia. Mas é normal que um partido que tenha ficado 14 anos no poder
que essa autocrítica venha, né? A quem muito se dá, muito será cobrado. Claro, claro. E eu sou sensível à autocrítica. Agora, só acho que não se deve exigir tanto assim a autocrítica do PT, deixando de lado outros setores que se erraram, né? Erraram por uma questão humana ou não, ou foi intencional, mas que também, por que não esses tem que fazer setores, autocrítica? por essência, não costumam fazer autocrítica. Eu acho que não. Como você vê a relação dos partidos de esquerda aqui em Alagoas, Ricardo? Existe a possibilidade de uma unidade agora em 2020? Ou isso seria uma utopia, ao seu ver? Cícero, eu diria que não existe a possibilidade, eu diria que existe a necessidade. A necessidade. Eu acho que a esquerda tem que fazer uma leitura desse processo que ocorreu no país e entender que o que existe hoje no mundo e no Brasil é um jogo, né, de antagonismos de projetos políticos, de projetos sociais, né, onde a esquerda precisa entender que sozinho os partidos políticos não podem fazer a batalha contra esse inimigo, que eu entendo que seja, né, esse inimigo vestido com a roupa nem digo neoliberalismo, do ultraliberalismo, que é retirar totalmente o Estado da economia, deixar somente as forças policiais no Estado, para que a economia funcione única e exclusivamente para benefício dos rentistas. O Estado mínimo para os pobres, né? O Estado mínimo para os pobres, máximo para quem? Para as forças policiais, para poderem manter esse projeto. Com as isenções fiscais, com os benefícios exatamente, beneficiando o rentismo, tirando cada vez mais os pobres do mercado consumidor, não é? Punindo o consumidor com impostos cada vez mais, o consumo, incrementando a renda. Então, esses dois projetos antagônicos, né, são os que estão em disputa. Nós estamos do lado de cá, o Partido dos Trabalhadores. Creio que a esquerda está do lado de cá. A esquerda é contra esse projeto ultraliberal, que é um projeto que, para se concretizar, para se reafirmar, ele precisa derrotar os trabalhadores, as suas organizações, os seus direitos, aos poucos, né? Através de reformas trabalhistas, retirando direitos trabalhistas, reformas previdenciárias, retirando direitos previdenciários, acabando com o Estado do ponto de vista da sua estrutura, sucateando o Estado, vendendo o que nós temos, privatizando. Então, a esquerda precisa entender que tem que se unir, né, para fazer frente a esse projeto, a esse nosso opositor, esse nosso adversário. Mas o PT entendeu isso, Ricardo? Sim. Porque o PT, sim, por vezes, parece não abrir mão do protagonismo, né? Isso aconteceu em 2018 e setores da esquerda também pleiteiam e reclamam essa questão. O PT também entendeu isso, da necessidade dessa composição, abrindo mão de ser protagonista? Olha, não é uma questão de abrir mão de ser protagonista, Cícero. O protagonismo ou o hegemonismo, digamos assim, é algo natural, é inerente. O PT é o maior partido da América Latina. O PT é o partido que tem mais votos no Brasil, concorda comigo? Não é o PCdoB, não é o PSOL, é o Partido dos Trabalhadores. Mas isso é algo natural. Isso mas não também significa... em virtude da composição dessas forças, né? Exato, exato. Mas isso não significa que você seja hegemônico, você tem que exercer hegemonia. Você pode ser hegemônico sem exercer hegemonia. O que é exercer hegemonia? É você tirar o direito daqueles que não têm o mesmo número que você de poderem participar do processo. Isso o PT compreende perfeitamente. Inclusive, agora, recentemente, nós fizemos o nosso 7º Congresso Nacional, que aponta agora já para 2020 a necessidade de unidade. Nós estamos trabalhando isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando até com a possibilidade de que nosso candidato seja o candidato do PSOL. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo. Seria muito bom que o PT não cometesse alguns erros, até pela importância que o partido tem, como você bem disse, o maior partido da América Latina, e não repetissem erros, como, por exemplo, apoiar os Sarney no Maranhão ao invés de Flávio Dino, né? Exato. Agora, fazer essa unidade da esquerda, ela é uma necessidade hoje, porque a gente tem que compreender que o nosse inimigo, aquele que está do lado de lá nesse projeto ultraliberal, é muito mais poderoso do que a gente separado. Então, a gente está construindo isso a nível nacional, já te dei o exemplo do Rio de Janeiro. Aqui, vamos trazer para Maceió essa discussão. O fato da gente estar colocando a nossa pré-candidatura hoje à disposição do debate é justamente para trazer o campo da esquerda para esse debate. Isso não significa que seja o candidato Ricardo Barbosa, do PT, o candidato a prefeito. Nós queremos fazer esse debate dentro do campo da esquerda. Queremos trazer o PDT para esse campo, o PV para esse campo, o PCdoB para esse campo, o PSOL para esse campo, o PCB, a Unidade Popular, que eu quero aqui de público parabenizar os companheiros e companheiras que lutaram pelo registro definitivo da Unidade Popular no Tribunal Superior Eleitoral. Agora eles têm a legitimidade que precisavam para disputar o processo eleitoral de 2020. E, enfim, fazer uma unidade da esquerda para que a gente possa somar forças contra esse inimigo poderoso que é essa ultradireita com esse seu projeto ultraliberal.
Falando aqui mais de Maceió, como anda a composição da chapa proporcional do PT? Quem são os principais nomes da sigla? É verdade que o filho do líder do governo, o Silvio Camelo, filiou-se ao PT para concorrer a uma vaga na casa de Mário Primeiro vamos à questão da chapa. A gente sabe que 2020, Cícero, vai ser a primeira experiência que nós vamos fazer sem a possibilidade de coligação. Então, nós, apesar de podermos coligar e fazer frentes para a candidatura majoritária, para vereador, cada partido vai ter que se virar com a sua chapa e vai ter que correr atrás do seu coeficiente eleitoral para poder eleger. E a gente sabe que isso prejudica a esquerda, não é? Isso prejudica os partidos que têm mais votos horizontalizados, os partidos que não têm votos verticalizados, os partidos que não têm caciques, né? Ou lideranças, né, muito concentradas em um bairro ou outro. Esses partidos têm mais facilidade de cooptar, né? Lideranças comunitárias, não é isso, tem então mais estrutura. Não é isso, aí ele verticaliza o voto, e diferente do PCdoB, diferente do PT, do PSOL, dos partidos da UP, enfim, normalmente as suas chapas são chapas horizontalizadas, né? Mas o PT está correndo atrás para formar uma chapa, inclusive com representantes e pessoas que disputem essa chapa, que tem a tradição no campo da esquerda, né? O filho do Silvio Camelo está dentro dessa chapa? O filho do Silvio Camelo, ele não se filiou no PT agora. É importante que se diga isso. O Léo Camelo é um jovem, uma pessoa que tem contribuído muito com o Partido dos Trabalhadores, na sua atuação junto à juventude do Partido dos Trabalhadores. E até o momento o Léo, o filho do Silvio Camelo, não colocou em nenhum momento a sua candidatura para vereador. Acho que ele tem o direito de fazê-lo. Como claro, filiado ao PT, já há um certo tempo, ele tem o direito de fazê-lo, como qualquer filiado ao PT tem o direito. Eu acho que não é por uma questão de hereditariedade, de genealogia, que uma pessoa tem ou não tem o direito que normalmente um partido deveria dar para todos os seus filiados, não é? Senão assim a gente estaria fazendo aí a seleção natural dentro da política, não é? Por exemplo, um filho meu que optasse militar dentro de um partido com o qual ele concordasse com a ideologia mais à direita do que a minha. O PSL, meu filho, por exemplo. Exatamente. O que é que você acharia? Exato. Então, esse meu filho, né? Eu tenho um filho, obviamente, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Se fosse filiado, né, ao PSL. O PSL teria o direito de tratar esse meu filho com discriminação? Então, vamos parar de fazer essa malha fina ideológica em relação à genealogia, em relação à questão hereditária, né? As árvores genealógicas. Então, o rapaz, ele é filiado já tem um tempo, até agora não expressou desejo nenhum de concorrer a vereador. Se expressar, tem o direito de fazê-lo, assim como vários outros. Recentemente se filiou ao Partido dos Trabalhadores, é importante que se diga, Cícero, o companheiro Gustavo Pessoa, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, teve uma excelente votação, foi candidato a deputado estadual, teve uma excelente votação, é um grande quadro, valorosíssimo. Temos o defensor público, Altoniel. Mas quando a gente fala dessa questão, viu, Ricardo, dessa questão de filhos, é porque aqui em Alagoas parece que mais que nos outros estados, isso é uma coisa que acontece no Brasil todo, claro, mas em Alagoas parece que a gente ainda tem um pouco do regime das capitanias hereditárias, né? Essa é a observação. Não que, claro, por ser filho de um deputado, você não tenha direito de participar. Claro. Mas é que é preciso também abrir espaço para que outras forças, né, que outros quadros políticos também surjam. Claro, claro. O que eu digo e repito e vou sempre dizer é que o direito que as pessoas têm de se filiar a um partido político com o qual ele melhor se alinhe ideologicamente, ele tem que ser garantido. Se claro, o filho de... Nós temos, por exemplo, exemplos em outros estados de muitas pessoas. Os Palmeiras. Vamos pegar uma família alagoana aqui, né? Que são os Palmeiras, né? Nós temos o Guilherme Palmeira e temos o Vladimir Palmeira, né? Então, é possível sim a gente ter dentro de uma mesma família divisões ideológicas que não signifiquem que os partidos que abrigam, né, essas pessoas tenham que fazer aí a sua malha fina em relação a quem uma pessoa seja de uma família ou que outra, não é? Vamos deixar que a boa-fé, né, prevaleça. Se a boa-fé prevalecer, obviamente que qualquer pessoa tendo concordância com o programa do PT, o direito de entrar no PT e disputar um processo eleitoral. O PT em Alagoas, Ricardo, é subserviente ao MDB dos Calheiros?
Isso é uma pergunta, obviamente que não. O PT é o maior partido da esquerda da América Latina. Nós vamos fazer 40 anos agora, um partido que tem uma tradição histórica e é um partido que faz política. É um partido que procura se posicionar do ponto de vista político naquilo que for melhor para o Brasil e para Alagoas. Por exemplo, a unidade que nós temos hoje com o governo do Renan Filho não é uma questão somente de governo. Repare que até pouco tempo atrás, a gente entrar no governo Renan Filho, nós tínhamos rompido com o governo Renan Filho. Não sei se você lembra que em 2016, no auge da crise, não é, do impeachment da presidenta Dilma, o Partido dos Trabalhadores saiu do governo, entregou as suas secretarias, retirou os seus cargos do governo. Posteriormente, nós fizemos uma discussão política, fruto da importância dos posicionamentos do senador Renan Calheiros e do próprio governo Renan Filho, em relação aos ataques que o PT vinha sofrendo e da defesa que eles faziam, em relação à defesa do Lula livre, do próprio presidente Lula, do PT, dos ataques contra o PT, e da maneira como eles estavam se posicionando diante da iminência da vitória do governo Bolsonaro com as suas características proto-fascistas. Isso fez com que levasse o PT a se realinhar, mas em nome da democracia, em nome da constituição de um polo que inclusive desse palanque aqui a nível nacional para a nossa candidatura presidencial, que foi a candidatura que foi apoiada por Renan Filho, por Renan Calheiros, a candidatura do Haddad, não é? Então não é a subserviência. Qual é a subserviência que nos impõe ou diz que nós somos subservientes pelo fato do Renan Calheiros e o governador Renan Filho ter apoiado a nossa candidatura presidencial? É porque, por vezes, Ricardo, essa relação de alguns partidos de esquerda, mas falo mais precisamente do PT, naturalmente, por você ser do PT e pelo PT ter ficado 14 anos, né, à frente do país, mas ainda é uma coisa muito forte a questão do golpe de 2016, onde retiraram a presidente Dilma. E um dos protagonistas desse golpe foi o MDB, não é isso? Sim, mas a gente sabe que o MDB, no mesmo momento que foi protagonista do golpe enquanto partido político, teve um Requião como uma cidadela de resistência no Paraná. Teve o próprio Renan Calheiros aqui também, que foi um polo de resistência. O MDB, do ponto de vista de ser um partido, não se compara a um PT ou a um próprio PCdoB. Não é um partido ideológico que controla os seus dirigentes e tem os seus estados, né, sobre uma condução estatutária, de uma certa conduta do ponto de vista político. O partido está sempre perto do poder, né? Exato. Então o PMDB não tem essa mesma firmeza, MDB agora, essa firmeza que tem o PT e o próprio PCdoB. Não é? Aqui em Alagoas, nós do PT, aliás, a esquerda, ela está muito confortável e está muito fácil para nós da esquerda justificarmos o fato de a gente estar dentro do governo Renan Filho, tanto o PT como o próprio PCdoB, né? Dentro do governo Renan Filho, por uma questão política, não é oportunismo, não é uma questão de subserviência. O PCdoB faz política, o PT faz política e compreende que hoje a força que nos une, os motivos que nos unem, os melhores que são tanto muito Brasil, maiores do que as diferenças. Exatamente, como para a democracia, hoje a gente conformar esse grupo político. E isso, inclusive, para 2020 também. Ricardo, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, ok? Os deputados Davi Maia, Cabo Bebeto e a deputada Cibele Moura cobraram a participação mais efetiva do PT e do PCdoB na luta contra a reforma da Previdência aqui no Estado. Inclusive colocaram umas placas perguntando cadê o PT e o PCdoB. Como você avalia essas críticas? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes.
Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é Ricardo Barbosa, que lançou seu nome à pré-candidatura da Prefeitura de Maceió pelo PT. Ricardo, deixei uma pergunta aqui antes do intervalo. Os deputados Cabo Bebeto, Davi Maia e a deputada Cibele Moura fizeram um protesto na Assembleia cobrando a participação mais efetiva do PT e do PCdoB em relação à reforma da Previdência aqui do Estado. Como você vê essas críticas? Olha, Cícero, eu soube durante a madrugada com algumas mensagens que recebi no WhatsApp e hoje pela manhã eu sou assinante da Tribuna e vi a foto de capa. Achei uma atitude muito infantil. Agora eu digo mais, uma provocação covarde. Por que covarde? Porque nem o PCdoB e nem o PT têm deputados na Assembleia Legislativa. Porque talvez, se tivesse, eles sequer teriam levantado aquelas placas perguntando onde é que estávamos nós na reforma da Previdência de Alagoas. Óbvio que nós estávamos onde sempre estivemos, nas trincheiras de luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Como nós estivemos, inclusive, na reforma da Previdência do governo Bolsonaro, da qual faz parte o Cabo Bebeto, o deputado Cabo Bebeto, que era uma reforma da Previdência muito pior porque a que ele desejava daqui que foi de fato aprovada. Era a capitalização da Previdência e o fim da Previdência Pública. Onde estava o deputado Cabo Bebeto nessa discussão da reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Onde estava o deputado Davi Maia na discussão da reforma da Previdência do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes? Onde estavam os deputados, inclusive Cibele Moura, na discussão sobre a reforma trabalhista e a destruição dos direitos dos trabalhadores? Aonde estão esses deputados na luta a favor dos direitos dos negros, LGBTs e das minorias? Onde estão esses deputados? Em quais lutas que eles estão participando? Em qual defesa de direito que eles estão participando? Em quais assembleias de sindicatos que eles estão participando? Em quais atividades, manifestações e movimentos populares que esses deputados estão participando? Então você achou um oportunismo? Oportunismo puro. Eu acho que eles foram levados pelo canto da sereia, porque alguns dirigentes do movimento sindical justamente cobravam uma posição em relação ao governo Renan Filho, pela relação do governo Renan Filho com o PT e com o PCdoB. Ele se achou que poderia ali cumprimentar esses trabalhadores com o chapéu da esquerda do PT e do PCdoB. Então fez, na minha opinião, uma atitude infantil, né, que gera um direito de resposta para o PT e o próprio PCdoB, no que eu acho uma provocação, e repito, covarde, deputado Cabo Bebeto, covarde, deputado Davi Maia, porque não havia representantes do Partido dos Trabalhadores nem do PCdoB na Assembleia Legislativa, não há. Mas fica aqui eu, em nome do Partido dos Trabalhadores, repudiando veementemente essa provocação pueril, essa provocação infantil, que não é boa para o debate, somente nos recoloca na nossa posição e coloca esses deputados na posição deles, que sempre foi a defesa dos interesses da direita, dos interesses que sempre foram contra. E qual foi o posicionamento deles em relação à votação da reforma da Previdência na Assembleia? Qual foi o anteprojeto que eles apresentaram? Qual foi a votação que eles fizeram? Eles votaram em quê em relação a isso? Não é? Então, em que momento que eles se posicionaram contra ou a favor ou melhor, contra a reforma da Previdência aqui de Alagoas? Então, isso recoloca aqui, né, esse debate agora de uma forma séria, né, que o PT, e creio, não tem procuração do PCdoB, mas eu também me senti ofendido com aquela placa em relação ao PCdoB, né, um partido aliado, um partido da esquerda, de lutas, de tradição de luta, de anos de tradição de luta, né, que foi aviltado por uma provocação covarde. Então, em nome do PCdoB, eu peço licença ao PCdoB e do próprio Partido dos Trabalhadores, eu repudio essa atitude, não é? E mantenho aqui a posição de que PT e PCdoB estiveram, estão e sempre estarão ao lado dos interesses dos trabalhadores e das suas minorias, da minoria da sociedade. Levando em consideração algumas questões mais nacionais, Ricardo, como você vê a postura do ex-presidente Lula ao sair da cadeia já se lançar pré-candidato a presidente? Isso não pode gerar aquilo que a gente comentou anteriormente, a questão de um racha nesse campo progressista? Não, olha, o Lula foi solto, não sei bem a data, mas foi no início do mês de novembro. Na sequência teve uma fala ainda em Curitiba. Depois houve uma manifestação, um grande ato em São Bernardo, no qual eu compareci. Depois houve uma outra reunião da executiva e uma manifestação do Lula
em Salvador, na qual eu compareci também, e depois as manifestações do Lula na reunião do Diretório Nacional e no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Em todas essas manifestações do presidente Lula, a frase dita que ele era candidato à presidência da República, taxativamente e expressamente, não houve em nenhum momento. O que houve foi um debate que ele respondeu a respeito da polarização da sociedade em torno do PT. Foi quando ele disse que, óbvio, que a polarização se dá em relação ao PT, porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, é o partido que, do ponto de vista do projeto que está colocado eleitoral, é o partido que polariza. Polarizou em 89, polarizou em 2002, polarizou em 2006, polarizou em 2010, polarizou em 2014, polarizou em 2018 e irá polarizar em 2022. Certamente irá polarizar em 2022. A candidatura em si do Lula, é óbvio que a gente tem que reconhecer que, por um momento, o Lula sequer ele pode se lançar candidato, que ainda está respondendo por um processo injusto, que nós estamos tentando, através dos seus advogados, anular essa condenação para que ele possa ter direitos políticos, mas por enquanto não tem, não é? E nós temos que trabalhar essa questão do Lula primeiro na sua defesa, mas a eleição, a candidatura do Lula é o que não está hoje colocado em discussão. Não sendo Lula, Ricardo, o PT avalia a possibilidade de apoiar um candidato de outro partido, desse campo progressista? Não sendo Lula, a gente avalia a possibilidade não só de apoiar outros nomes do campo progressista, a partir de discussões que nós façamos dentro desse campo progressista, como nomes dentro do PT também, por que não? Porque nós temos nomes também dentro do PT. Como a gente não defender e não resgatar o legado da candidatura do candidato a presidente Fernando Haddad, que disputou com dignidade as eleições de 2018, foi ao segundo turno das eleições de 2018, quase 50 milhões de votos. Temos que respeitar esse legado, mas não só isso. Mas a onda do antipetismo, do antilulismo, talvez não seja o momento de repensar um pouco e a gente, em virtude de um bem maior, Ricardo, talvez o PT abra mão disso. E eu pergunto isso também perguntando: o Bolsonaro é produto dos erros do PT? Mais uma vez, essa questão dos erros do PT. Nós estamos pagando muito caro por essa questão que dizem os erros do PT, o antilulismo, o antipetismo. Eu não sei se esse antilulismo, o antipetismo, sinceramente, se ele está existindo ou se isso não é um discurso para fortalecer. Mas você não percebeu, assim, e aí eu vou falar muito assim, de uma forma mais pragmática, eleitores dizendo que não queriam nem votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro até então era um deputado inexpressivo, né, do baixo clero, e foi alçado a presidente. E muita gente dizendo que, na verdade, não estava votando no Bolsonaro, mas estava votando contra o PT, que eu acho isso terrível, né? Esse é o pior dos votos. Mas isso não aconteceu, de fato? Aconteceu, Cícero, mas você também avalia que também não aconteceu, de fato, um conjunto de fakes, de fake news, de mentiras. Claro. Acompanhado a isso, óbvio, veio todo o pacote. Claro, né? Um processo judicial criminoso, um processo judicial contra o Lula que não existiu. Deram ao Lula a propriedade de um triplex e o condenaram uma propriedade que nunca existiu. Então, junto com isso, é óbvio que é muito fácil você ficar anti-PT diante de tantas mentiras desferidas contra o PT. Só que, aos poucos, essas mentiras vão começando a se desfazer. Eu acho que a gente está furando o casco do navio e esse navio está vazando um pouco, não é? Mentiras como o kit gay, mentiras como as mentiras que foram inventadas contra o Partido dos Trabalhadores para demonizar o PT, não é? Para tirar, e a prisão do próprio presidente Lula, é óbvio que você vê, é comum, Cícero, é comum, eu digo isso na própria relação nossa com a família, com os amigos. Quando você vê um apresentador de televisão dar uma notícia, por mais mentira que essa notícia seja, há uma presunção de veracidade. Há uma presunção de veracidade. A moçada fica desconfiada, fica dizendo, opa, peraí. Então, se existe e o direito isso, de resposta nunca é na mesma... Nunca é na mesma, né? Então, opa, aqui pode ser que tenha alguma coisa a ver, a pessoa não tem o direito de... E às vezes a condenação vem antes pela sociedade. Em relação às fake news, Ricardo, que você tocou... Hoje a gente já começa a ver, né, com a CPI das fake news, sim. A deputada Joyce Halsemann, mostrando como é que a máquina funciona. Exatamente. Né? Chama até de escritório do ódio, né? Então, montado. O que eu quero dizer a você, Cícero, em relação à tua pergunta, é que esse antipetismo, antilulismo, que catapultou Bolsonaro e o seu projeto, é óbvio que existiu. Agora, montado em quê?
não é? Cavalgando o quê? Um conjunto de mentiras que aos poucos vão se desfazendo, eu tenho absoluta certeza. Esse conjunto de mentiras não pode interferir ainda na eleição de 2022 e talvez estrategicamente seja eu acho que melhor recuar. A tendência, Cícero, é que essas mentiras elas vão se dissipando, a tendência, entendeu? Elas não é igual aquela história que as nossas avós, nossos avós nos ensinaram. A mentira, ela tem de fato perna curta, ela não prospera. Você pode enganar muita gente, mas por outro lado, quando é dito repetidas vezes, se torna uma verdade. Né? Ou então, por outro lado, esse ditado que eu ia dizer agora, né? Você pode enganar muita gente durante muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Né? Então vai haver uma hora em que o povo vai acordar. Acredito que isso já esteja acontecendo agora, né? Com a verdade vindo à tona em relação a... Olha aí, agora recentemente, esse vazamento, né? A Vaza Jato, a maneira como foi conduzido esse processo, a parcialidade do Moro, do Dallagnol. Participação vergonhosa do Moro para o magistrado. O povo não estava sabendo disso. Isso estava acontecendo, né? Nos bastidores, e o povo sendo alimentado por esse conjunto de mentiras e, obviamente, reagindo como qualquer uma pessoa normal, que não é do mundo político, que não está vivendo aquilo por dentro dos bastidores, reagiria. É normal. Nós vimos familiares nossos reagir desse jeito, esposas, mães, pais, irmãos. Quantas famílias não se dividiram agora, nesse Ricardo, debate? A gente fala de todo esse conjunto, né, que foi colocado contra o PT e contra a esquerda, né, de uma forma geral no Brasil. Mas o PT, por exemplo, nos 14 anos que esteve à frente do país, não fez a reforma agrária, né? O setor bancário, né? O setor financeiro ganhou muito, né? O capital especulativo com o PT, não enfrentou a mídia hegemônica, não fez uma reforma política e tinha condição, inclusive enfrentando o Boulos, entrevistando o Boulos aqui, foi uma coisa que ele também observou dessa forma, né? A gente tinha ambiente, por exemplo, em 2003, com a popularidade que o Lula entrou, para fazer uma reforma política que esse país precisa. O PT não enfrentou questões muito importantes. E aí, como agora chegar para a sociedade e dizer assim, estava tudo errado, mas a gente não foi capaz de enfrentar esses principais problemas. Cícero, em relação à colocação que você fez agora, e inclusive citando o Boulos, a questão do ambiente. Veja, eu não sei se havia ambiente e também não sei se haverá ambiente para esse tipo de enfrentamento. O que é necessário fazer principalmente partindo de um partido com as características do PT e um governo, não é, que teve na sua composição forças progressistas. Enfrentar a mídia, enfrentar o poder econômico, discutir uma reforma tributária justa, discutir uma reforma política justa. Era para ter sido feito, né? Diante de correlações de forças pré-estabelecidas. Agora, você ter o presidente não é a mesma coisa de que você ter as instituições que estão a serviço do país de forma democrática para poder fazer determinadas reformas, determinadas mudanças. Havia ambiente na Câmara dos Deputados para se aprovar uma legislação que punisse a renda e incentivasse o consumo, punisse o mercado, punisse a grande mídia com a bancada BBB, não é? A bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? É difícil, porque o máximo que um presidente pode fazer, um presidente democrático, né? Um presidente que respeita a democracia e as instituições, é governar e mandar projetos para que sejam discutidos e debatidos no Congresso, né? Entre deputados, entre senadores. Quem forma esse Congresso? Por isso é importante, a partir de 2020, a gente discutir uma nova correlação de forças, Cícero. A partir de 2020, desde os vereadores, desde os prefeitos, para que em 2022 nós consigamos também ter uma correlação de forças distinta na própria formação do nosso Congresso, na própria formação dos nossos deputados, deputadas, senadores, senadoras, para que dê sustentação a um possível governo democrático, progressista, eleito, de fazer as alterações que precisam ser feitas. O enfrentamento da mídia, o enfrentamento da reforma tributária como tem que ser feito, uma reforma política, porque isso quem faz é o Congresso. Então, enquanto nós tivermos um Congresso conservador, a tal bancada BBB, não há presidente, não há Allende, não há Lula, não há nenhum presidente, né? Por mais compromisso que tenha com as causas democráticas, que consigam fazer uma mudança efetiva que vá nesse sentido. Um ano de governo Bolsonaro, como você avalia? Péssimo. O Bolsonaro ainda não governou, ele ainda não disse a que veio. Um ano de governo do Bolsonaro e a gente só vê trapalhadas. Eu acho que é proposital, não é? Eu acho que o Bolsonaro é uma espécie de diversionismo, não é?
intencional que foi criado para desviar a atenção dos brasileiros, não é? Enquanto o mercado, né? Os verdadeiros interessados, né? Nos projetos que estão sendo aprovados operam, né? Na surdina e nos bastidores para que isso seja passando a toque de caixa enquanto o Bolsonaro e a sua família faz as suas trapalhadas, não é? É puro diversionismo. Puro diversionismo. Tudo que a gente tem visto hoje é coisa que a gente talvez tenha já lido ou vá ler no futuro nas revistas em quadrinhos, nas HQs, não é? Nas histórias em quadrinhos, porque do ponto de vista de uma atitude ou de como um presidente da República, o atual presidente Bolsonaro ainda não começou a agir. Ricardo, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Certo. Primeira imagem. O Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Tem que responder se curte ou não curte, somente uma ou outra? Você fica à vontade. É? A gente pergunta se curte ou não curte, mas se você também quiser se abster... Eu respeito bastante pela pessoa mas que não ele é, curte. Pela figura pública que ele é. Não é questão de não curtir ou curtir, eu respeito bastante. Ok, próxima imagem. O deputado federal João Caldas. Não curto pelo seu posicionamento político, pelo fato dele hoje se posicionar do ponto de vista no campo, esse campo que nós estamos discutindo aqui, no campo contrário ao campo da esquerda, no campo dos progressistas. Então, no momento, não curto. Próxima imagem. Braskem. Não curto. Eu acho que é uma discussão que nós vamos ter que fazer, profunda. Eu acho que não é só a Braskem que tem responsabilidade nesse processo e nessas causas e consequências, né? E principalmente nas consequências que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão em relação até mesmo ao próprio poder público. Governo do Estado, município, governo federal. Município, os vereadores, né? Cícero, rapidamente quero fazer, já que é uma consideração rápida, eu fui o presidente da SEI da Braskem. Quando eu fui vereador, né, no período de 2009 a 2012, quando houve os vazamentos da Braskem. Eu não sei se você recorda disso, não é? E a gente instaurou, houve vazamento, houve problemas, teve gente que teve complicações, né, com aqueles vazamentos. Você vislumbrou a participação da Braskem financeiramente beneficiando autoridades para que não haja uma investigação séria? Não, isso não. Esse tipo de corrupção não. Mas eu digo assim, a própria responsabilidade. Nós abrimos essa SEI e apuramos e fizemos um relatório apontando soluções. A gente envolveu técnicos, pessoas especializadas, porque eu agora não me recordo de nomes, nem das pessoas, nem dos técnicos que foram envolvidos, né? Mas de pessoas da academia. Não prosperou. Não saiu da Câmara. Prosperou. Nós fizemos a SEI, nós concluímos a SEI, nós temos um relatório que foi aprovado pela Câmara. O problema é que a gente faz o relatório, mas o poder público, no sentido de encaminhar aquilo, de fazer as parcerias, de tomar as providências devidas. Então houve omissão por parte de alguém. Sim, de certa forma. Então nunca é somente, né, o setor privado, às vezes o setor público às vezes não faz também a sua parte do ponto de vista da fiscalização, ou a sua parte propriamente dita, né, naquilo que lhe cabe. E aí a gente vê consequências como a que a gente está vendo hoje aqui lamentáveis, consequências lamentáveis. Um bairro inteiro, famílias inteiras, uma comunidade inteira prejudicada. Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Futuros, né? Futuros que foram interrompidos. Eles clamam socorro. Exatamente. Aquela população precisa muito ser triste, assistida de forma muito séria. Muito triste. Próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Não curto, não curto do ponto de vista político, tá, gente? Que fique claro isso aqui, claro, não é, Cícero? Claro, que aqui dúvida. Não é uma questão de curtir ou não curtir do ponto de vista pessoal. Claro. Porque a gente só tem duas opções, né? Mas é o não curto do ponto de vista político, né? Sim, claro. De um partido opositor, tem uma maneira de pensar distinta da minha, então, não curto o seu pensamento político. Próxima imagem. O ex-governador Ronaldo Lessa. Curto, pessoa que tem um passado glorioso de governador, de prefeito, uma história de resistência, ainda na época, né, dos tempos obscuros que nós já vivemos no país, tem o seu legado, respeito também bastante, curto, o ex-governador Ronaldo Lessa. Ricardo, estamos chegando ao final do nosso programa, quero aqui agradecer a sua participação. Dizer que é sempre bom ouvir pessoas que têm opinião, que têm o que falar para a sociedade, que a gente possa ouvir, né, as várias versões, né,
de campos, né, de setores da sociedade, para que a gente não fique com aquele pensamento único. Reitero desde já o convite para que numa outra oportunidade você possa estar aqui e deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Cícero, sou eu que agradeço, não é a primeira vez que eu venho aqui à casa, tenho grande admiração e apreço por todos aqueles que fazem aqui a TV Maceió, e se depender da minha vontade, não precisa nem me convidar, eu virei aqui sempre que for necessário, porque aqui é um local onde a gente sente bastante vontade. Quero dizer isso para você na tua presença aqui. Agradeço. Sempre me senti à vontade quando vim aqui você expressa aquilo que pensa e é o que vai para o ar. É o espaço democrático sem censura. Exatamente, é o que vai para o ar e é assim que eu gosto, não é? As coisas verdadeiras que vão ao ar, e quem tem compromisso com a verdade não tem medo de espaços como esse. Então, obrigado aí, me convidem mais vezes que eu virei. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a você também pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.